de vozes e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Causos e Causas. Hoje recebemos o Dr. Rênio Líbero Leite Lima, advogado, professor universitário e mestre em Direito. Ele é especialista em Direito Criminal e expert em estratégias processuais, além de autor de livros e um nome respeitado dentro da OAB de Pernambuco. Atualmente preside a Comissão de Direito Digital e é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB na subseção São José do Egito. Eu converso com ele hoje sobre o Manual de Sobrevivência do Direito Digital e os impactos do novo decreto de responsabilização das plataformas. Doutor Rênio, bem-vindo mais uma vez. Prazer em recebê-lo aqui no Causos e Causas. Boa tarde, André. É um prazer enorme, mais uma vez, dividir esse podcast com você, né? Uma lisonja participar do teu programa, do Causos e Causas, e estar aqui na TV Elo, do nosso amigo André, também é sempre prazeroso. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, André, meu xará. Meu amigo, já que a gente vai falar sobre essa questão do direito digital, né, e aí a gente sabe que advogado tem aquela coisa, né? Na família sempre tem aquele negócio, quando o advogado é de um canto, quando ele é especialista em cada assunto, sempre tem alguém para perguntar aquela coisinha. Então, algum amigo ou parente seu, né, já te mandou assim um print de alguma briga de internet assim, no WhatsApp e perguntou: Rênio, isso aqui dá processo? Eu posso processar o vizinho por esse comentário? Já aconteceu com você isso aí? É muito frequente, André. É muito frequente. Inclusive, eu tenho recebido ligações de colegas advogados também, né? Questionando de como se fazer a obtenção dessa prova da forma correta. Porque um simples print de WhatsApp, segundo o Superior Tribunal de Justiça, ele não é prova, não serve como prova, né? Eu acho que você vai se recordar outro dia, brincando aqui com você, a gente falando de outro assunto, em outra oportunidade, e eu te mostrei com a rapidez com que a gente acusa uma pessoa digitalmente. Eu tirei uma foto sua de frente para mim, em fração de segundos eu coloquei uma arma na sua mão, apontando para mim em gesto ameaçador. Isso. Então, eu poderia dizer, com base naquela foto, que você estava me ameaçando aqui dentro do estúdio da LTV. Então, o Poder Judiciário ele tem que ver com muita ressalva a prova digital, porque ela é muito facilmente manipulada. Tá? Então, por essa razão, um print de WhatsApp, a primeira coisa, quando alguém me manda, olha, te mandei um print agora, print não é prova. Eu sou, às vezes, chato, inclusive, com isso, porque tem gente que sustenta aquele print, André, que chega ali para mim com aquele print, ou por telefone, ou me manda pelo WhatsApp, ou chega no escritório, como se aquela fosse a prova da vida.
Né? Como se aquilo ali fosse resolver todos os problemas e fosse, na verdade, mais do que isso, fosse a própria solução personificada. E aí eu digo, olha, não serve de nada. O print não serve de nada. A prova tem que ser coletada da forma correta. Você sofrer uma ofensa, por exemplo, é mais comum. Eu sofri uma ofensa nas redes sociais, alguém me caluniou, alguém me difamou nas redes sociais, e eu tiro um print. Não faz isso. Filma a tela, faz uma filmagem da tela, salva no teu celular o original, deixa a foto, e salva também o link daquela postagem. Manda para o teu WhatsApp, manda para algum lugar o link daquela postagem. Tá? Porque com o link e a filmagem, a gente tem uma chance maior de transformar isso em prova. E existem outros meios melhores e mais eficazes. No dia a dia profissional, eu uso um sistema chamado Verifact, né? Que ele rastreia, copia o código hash, ele faz tudo que a gente faz e no final emite um relatório técnico com registro no ICP Brasil. Então, aquilo ali verdadeiramente é uma prova. Tá? Só que isso paga, né? Cada captura dessa é aproximadamente R$ 99, R$ 100. E existem procedimentos também gratuitos para obter a prova da forma correta. Mas muita gente tem quebrado a cara com esse tipo de prova. Print de WhatsApp não é prova. Print de WhatsApp não é prova. Print de rede social, nenhum print é prova. Print não é prova. Print não é prova. Então, o certo é você filmar a tela. Você pode, por exemplo, também gravar a própria tela do celular. É uma alternativa, André. Uma das coisas que eu sugiro é o seguinte: você pega o seu celular, onde vai passar a imagem, pega outro celular e filma de cima. Não filma a própria tela do celular, filma com outro celular, aquelas imagens que estão passando ali, volta. Se for uma rede social, vai na rede social da pessoa, depois de ver aquele vídeo, volta, entra para mostrar qual é o perfil, para mostrar. E aí você vai falando, de preferência você coloca em outro dispositivo, um diário oficial do Estado, diário oficial da União, para você sair dessa tela e filmar outra ali, para mostrar que aquela é aquela data, para mostrar que a primeira página daquele diário oficial tem aquela informação, porque aí você vai criando aí uma cadeia de informações que resguardam a integridade da tua prova. Então, eu aconselho a ter um cuidado a mais. Não é tão simples obter uma prova digital. A prova digital é facilmente manipulada. Outro dia eu fui dar uma palestra com meu amigo Rodrigo Piancó, advogado criminalista, grande advogado Rodrigo, e aí a palestra dele antecedeu a minha. Ele estava falando sobre estratégias defensivas no direito criminal e eu ia falar justamente sobre direito digital, provas no direito digital voltadas à aplicação no processo penal. E aí, enquanto o Rodrigo estava dando a palestra dele, eu tirei uma foto de Rodrigo. E aí eu já transformei numa foto com a arma, como a brincadeira que eu fiz com você, e outra foto com a rosa, ele com a rosa na mão. Da mesma foto, igual, não mudava nada, André, perfeito. E aí o que é que aconteceu? Eu já coloquei no meu slide, como eu ia logo em seguida a ele, com o computador no notebook lá no colo, já coloquei no meu slide as 3 fotos. E quando eu fui apresentar, eu arranquei risos, evidentemente, da plateia, mas eu disse, olha, qual dessas 3 fotos? Percebam que o cenário é este, onde nós estamos. Percebam que a roupa de Rodrigo é esta, o momento é este, mas só uma dessas fotos é verdadeira. Né? Só uma dessas fotos é verdadeira. E aí depois eu fui mostrar num sistema de computador como é que eu investigo e descubro qual o código hash daquela fotografia verdadeira. Aquele código hash é um rastreio, e toda vez que eu alterar, por exemplo, se eu mudar a cor, às vezes a gente não bota um filtro numa foto. Isso. Pronto, se eu colocar um filtro, o código hash muda. Entendeu? Se eu colocar, cortar um pedacinho, a barra, o código hash muda. Qualquer alteração que eu fizer na foto muda o código hash. Ô, Reini, para que serve esse código hash? O código hash ele serve para mostrar que a prova está íntegra a partir de determinado momento. E não prova a integridade da prova no sempre, mas prova a partir de determinado momento. Então, por exemplo, a partir daquela foto que eu tirei no meu celular, a última alteração que eu fiz, ou antes da alteração, eu pego o código hash. A partir dali, se ela for alterada, vamos supor, eu disponibilizo essa foto para um amigo, essa foto cai nas redes sociais, alguém faz uma montagem com essa foto. Eu tenho como mostrar que aquela foto não é a foto que eu tirei, não é a foto original, através desse código hash. Então, é importante. As pessoas comuns,
que não são voltadas a esse tipo de técnica profissional, evidentemente terão mais dificuldade em saber observar a integralidade dessa prova através do código, né? Nós, advogados, principalmente quem lida com essas provas, com a prova digital, ele tem que saber fazer isso. É necessário ele saber fazer isso. É importante. E está se tornando indispensável a nossa atividade profissional. Muito bem. Agora, você está falando sobre a questão das provas digitais, a gente falou sobre redes sociais, sobre ofensa na rede social, sobre ofensa no WhatsApp e ofensa por e-mail. Olha, o e-mail ele é mais rastreável, digamos assim, ele tem uma segurança maior. Tanto é que eu sempre aconselho aos meus clientes, olha, você está discutindo com a empresa que vai te lesar, se corresponde por e-mail, esquece o WhatsApp. Se corresponde por e-mail. O WhatsApp é mais prático, é verdade, mas é menos prova. Corresponda-se por e-mail, porque o e-mail fica salvo e depois que ele enviou o e-mail para você, ele não consegue apagar o e-mail que ele te enviou depois que você recebe. E esse e-mail está lá guardado na tua caixa. Então, existe aí uma rastreabilidade desse e-mail. Se precisar passar por perícia, você fornece o teu dispositivo ou fornece a tua senha do e-mail e aí vai ser checado se aquele e-mail chegou para você, a data que chegou, quem enviou. Então, o e-mail ele é mais seguro como meio de prova. Agora, por quais motivos, Rênio, que a justiça não aceita o print como prova? Porque ele pode ser facilmente manipulado. Eu posso pegar uma prova, eu posso pegar uma foto de alguém que, de repente, foi fotografado com a arma na mão, né, atirando em direção à pessoa e colocar como se ele está atirando para cima, o disparo foi para cima. E aí, se eu não souber identificar se essa foto foi uma montagem ou não, por exemplo, eu posso te mandar um extrato bancário e você duvida que eu consiga fazer um comprovante de Pix aqui para você agora com R$1.000? Não. Com R$10.000? Com 100 mil? Eu faço em fração de segundos aqui para você. Rapidinho também. Entendeu? Então, como é que vamos supor, numa ação ordinária de cobrança, numa ação civil, como é que esse comprovante de Pix vai servir como prova? Se ele foi criado. Então, é necessário que você observe a integralidade da prova, a origem da prova. Então, só a apresentação do print ele não serve mais. Deixa eu te fazer uma comparação aqui, André, para tu me entender. Antigamente, quando eu comecei a advogar, 20 anos atrás, ainda era assim, tá certo? A gente ia instruir um processo com uma prova. Vamos lá, vamos imaginar uma ação possessória onde a gente tinha fotos de um terreno, ou uma ação criminal onde a gente tinha fotos do corpo ali estendido no chão, ou uma ação, um crime de dano onde a gente tirava as fotos do veículo que houve a colisão. A gente tirava fotos. Só que nós não tínhamos câmera digital e nós não tínhamos celular. A foto era naquela máquina com aquele filme de 12 poses, 24 poses e 36 poses. Sim. Certo? Então, aquilo ali era a nossa prova. A gente mandava alguém revelar, não era imprimir, era revelar. Alguém revelava aquela foto. Aquela foto sozinha era aceita como prova. Mas ainda assim era questionável. O que era que eu fazia, e alguns advogados que eu conheço que eram mais cuidadosos faziam, pegavam uma folha de papel, onde a gente juntava a foto assim, André, como o processo era todo de papel, era um caderno, a gente pegava uma folha dessa aqui de A4, a gente grampeava a foto aqui, ou colava com cola mesmo a foto aqui, perfurava aqui, juntava na petição e entregava lá no balcão. Esse papel com a foto colada aqui em cima ia para o processo. Certo? Uhum. O que era que eu fazia? Na folha seguinte, eu pegava o negativo dessa foto, colocava dentro de um saquinho, grampeava também numa folha dessa e ia em anexo. Por quê? A foto, ainda que eu não tivesse tecnologia para manipular, mas essa tecnologia podia surgir, e depois surgiu. Mas o negativo não tinha como manipular o negativo da foto. Bastava fazer uma perícia no negativo e ia ver que aquela foto era original. Esse negativo era o que comprovava a rastreabilidade e a integralidade dessa prova. Hoje, com a foto digital, nós perdemos isso. Uhum. E aí nós tivemos que recuperar essa rastreabilidade, essa comprovação de origem, essa certificação de que aquela prova é idônea, digamos assim. E aí nós precisamos desses outros meios, como o código hash e outras ferramentas que nós podemos encontrar para garantir a idoneidade daquele documento, para que ele possa servir como prova. Enio, então o print de WhatsApp pode ser prova?
Pode, se ele for captado da forma correta, através de um sistema, como, por exemplo, o Verifact. Tá? Eu abro o Verifact no meu computador e eu quero coletar uma prova do teu Instagram porque alguém te caluniou no Instagram ou no Facebook. Eu pego a senha do teu Facebook, coloco nesse meu programa, abro o teu Facebook. A partir desse programa, primeiro eu já coloquei o crédito lá para poder captar a imagem. Aí eu vou lá e capto a imagem a partir desse programa. Esse programa capta a imagem para mim, ele já gera o relatório técnico, ele já gera o código hash, ele já gera a integridade da prova e ele me dá um relatório, além do print, ele me dá um relatório da obtenção daquele print. E a prova vai ser esse relatório, entendeu? E não o print em si. E não o print em si. O print sozinho não serve. Entendi. Muito bem. Essa questão de prova digital é bem interessante, né? É bem interessante. Se deixar, a gente vai longe aqui nela. Mas deixa eu falar sobre... Vamos falar um pouquinho sobre a questão de fake também, né? Que muita gente ainda acha que perfil fake ou uso de apelidos esconde a identidade da pessoa mesmo, né? E, tecnicamente, eu queria que você falasse quão fácil é rastrear o IP de alguém que fez um comentário criminoso em um blog ou rede social. Nós tivemos vários exemplos disso aqui na eleição passada. Eu fiz a campanha de um dos candidatos e a gente conseguiu identificar várias pessoas com aqueles perfis fake ali que criticam uma pessoa. E o outro lado também conseguiu. Tá? E várias pessoas foram identificadas, inclusive responderam o processo, chegaram a pagar indenização por conta disso. E eram pessoas que achavam que não conseguiriam. Olha, eu não digo... Só um adendo. Essas pessoas achavam que elas não seriam descobertas. Achavam que não seriam descobertas, e foram descobertas. E foi simples de descobrir. Né? Porque, assim, claro que existe aquele hacker profissional, o malware, né? Aquele hacker do mal que sabe fazer muito bem e que vai dificultar a sua descoberta. Aquele cara que usa uma VPN do exterior, que nunca faz um trabalho dentro de sua própria residência ou do seu local de trabalho, enfim. Tem gente que consegue disfarçar. Isso vai dificultar muito, vai dificultar sobremaneira a localização desse indivíduo. A maioria das pessoas não tem esses recursos e não sabe utilizar esses recursos. Simplesmente cria um perfil falso e sai ali caluniando, chantageando, ameaçando e cometendo vários crimes contra a honra das pessoas. É simples. Você simplesmente... O advogado que você procurar, ele vai entrar lá naquela postagem, vai copiar o link. Vai tirar o print da forma correta, né? Vai obter a imagem da forma correta para resguardar a integralidade da prova digital e vai copiar o link. E vai pedir que o Poder Judiciário intime o Facebook para dizer quem é o responsável por aquela postagem, por aquele link, qual o CPF que está cadastrado, qual o IP, e aí localiza a pessoa. E isso demora ou é rápido? Olha, no eleitoral, como o eleitoral é um processo... Porque, veja só, para se fazer isso é rápido, 15 dias, 30 dias depois que o juiz determinar. Né? Porque é uma quebra de informação telemática. Né? Então tem que haver determinação judicial para isso. O Facebook não vai dar essa informação se eu pedir ou você pedir. Tem que ser uma autoridade judiciária. E aí o que é que acontece? O problema é quando o juiz vai pedir. Se ele não demorar a pedir, a informação não demora a chegar. Às vezes a demora está na morosidade do judiciário e não na possibilidade da realização da prova. Uhum. Ô, Rênio, a gente vive momentos assim de polarizações, né, políticas muito grandes, não só políticas, como também de outras questões. As pessoas estão muito sem noção e sem paciência, né? Mas tanto é que as redes sociais têm sido um ambiente muito tóxico. Pelo menos, eu compreendo assim. Onde termina a liberdade de expressão e começam os crimes de calúnia, difamação ou injúria em uma caixa de comentários? Que bom. Que pergunta maravilhosa. André, toda liberdade é ampla. Toda liberdade é ampla. E é bom que assim seja. Né? O direito, ele encontra limite em outro direito. Tá? Então, eu tenho o direito a me expressar, eu tenho o direito de emitir minha opinião. Mas você tem o direito à honra. O limite da minha liberdade de expressão encontra obstáculo, encontra limite no teu direito à honra.
Tá? Então, a partir do momento em que a minha comunicação, a minha liberdade de expressão, ela atinge a tua honra, eu deixei de agir acobertado pela liberdade de expressão, eu ultrapassei esse limite e, portanto, estou cometendo um ilícito, porque estou ofendendo sua honra. O que vem a ver agora o que vem a ser ofensa à honra. É o que vem a ser ofensa à honra. Chamar Bolsonaro de genocida ou chamar Lula de ladrão. Ofende a honra deles? Parece que genocida é mais sutil, mas não é. Genocida é um crime contra a humanidade, é um crime seríssimo, né? Talvez até mais grave do que o roubo. Mas, talvez não, certamente mais grave do que o roubo. Mas os dois são crimes e a gente está, digamos, atribuindo uma conduta a outra pessoa caluniosamente, se aquela pessoa não cometeu, tá? Então, falar dessas pessoas, o limite para falar contra o político ele é maior. Perceba. Eu posso dizer que uma gestão é desonesta, eu posso dizer que uma gestão não está trabalhando certo. O limite é maior. Porque o administrador público, o homem público, ele está sujeito a críticas mesmo. É sujeito a críticas. É diferente de você na sua vida privada. Tá? Se eu for criticar a administração da sua casa, eu estou invadindo sua privacidade. Mas se eu for criticar a administração da prefeitura de Afogados da Ingazeira, sua cidade, eu estou como cidadão fazendo uma crítica à coisa pública. Então, se a coisa é pública, eu posso fiscalizar, eu posso criticar. Então, esse limite é mais amplo. Tá certo? Mas sempre que eu ultrapassar o limite e ofender aquilo ali. Então, assim, eu posso, por exemplo, dizer, vamos lá, vamos pegar aqui um jornalista fulano de tal. Eu posso dizer que a matéria daquele jornalista é tendenciosa. Eu posso dizer, se ela realmente for, eu posso dizer que a matéria daquele jornalista não condiz com a realidade. Eu posso dizer até isso. Aí eu começo dizendo, ela está mal escrita, ele não sabe escrever, ele é analfabeto. Perceba o quanto a gente vai passando limites gradativamente. Analfabeto é uma desonra ser analfabeto? Depende. Para o agricultor que realmente é analfabeto, a gente sabe que isso é agressivo, mas ele realmente é. Mas você veja, o jornalista, ele estudou, ele se formou, teoricamente, para exercer uma profissão. É desonroso eu chamar ele de analfabeto? De burro? Então, veja, esses limites, eles são gradativos e vai depender muito do contexto. Vai depender muito do contexto. Algumas situações... Tem muito também vendido, né? Jornalista vendido. Também. E às vezes até é. Mas eu consigo provar que é? Existe uma coisa nos crimes contra a honra chamada exceptio veritas. Né? Eu te calunio, mas eu provo que o que eu disse é verdade. Eu não respondo. Mas eu tenho que provar. Então, é aconselhável que as pessoas percebam. Eu já vi muita gente, eu já peguei muita situação como essa. Muita. De uma pessoa, outro dia eu peguei uma pessoa que criticou uma empresa e eu entrei com ação para essa empresa e ganhei na justiça. No Facebook. Uma crítica boba, mas foi evoluindo e outras pessoas começaram a compartilhar. E aí você veja só, as pessoas se esquecem que estão falando para o mundo quando fazem um comentário na rede social. Ela está ali dentro da casa dela, na individualidade dela, no celular dela, mas as redes sociais, as tecnologias, André, elas redimensionaram. Eu costumo dizer que houve uma disruptura das nossas relações sociais. Ela amplificou a voz de todo mundo. Ela transformou a sociedade. É mais do que ampliar, ela transformou, e ela transformou radicalmente, é o que eu chamo de disruptura. A gente vinha num processo tal, e ela quebrou essa sequência e transformou essa sequência numa coisa maior, mais ampla e desconhecida. Então, às vezes, a gente faz um comentário, talvez, por exemplo, se alguém pegar a parte aqui anterior que eu estou falando da ofensa, e pegar a parte que eu estou falando em relação ao agricultor, e eu falando do analfabeto, comparando com o jornalista. Se você cortar só aquela parte, eu estou ofendendo o jornalista. Perdão, o agricultor, eu estou ofendendo ele. Então, assim, as coisas podem ser facilmente tiradas de contexto.
Tá? Você tem que assistir a entrevista toda. Ah, não, peraí, ele falou isso porque estavam falando disso, estavam comentando isso. Se você corta, é o que acontece muito no cenário político. Né? Um político, às vezes, comete um deslize de falar uma frase que talvez eu estou falando de deslize, porque em tempos modernos qualquer coisa é deslize. Qualquer coisa é deslize. Né? Qualquer coisa vira meme. Qualquer coisa as pessoas avaliam com um tom jocoso. Então, eu digo que é muita cautela. Vai criticar alguém nas redes sociais? Vai. Tenha muita cautela. Tenha muita cautela. E especialmente não use adjetivos depreciativos. É complicado, doutor Rênio, porque é o que o senhor falou, as pessoas estão dentro da sua casa, no seu telefone, né, no seu computador, mas e isso parece que as incentiva a sair falando o que quer, o que bem entende, sem filtro nenhum. Elas se esquecem que elas estão dentro de casa, elas estão no celular delas, mas elas estão falando para o mundo. E elas estão falando contra alguém. André. É como se elas não estão chegando. Não é que nem minha avó que assistia, que dava boa noite para seu Cid. Como é que é? Cid Moreira. Cid Moreira. Né? Seu Cid Moreira, boa noite, minha tataravó. Boa noite, seu Cid Moreira. Ela fazia isso. André. Né? Então a pessoa não está conversando com o celular. Não. Ela está conversando com o mundo. Mas parece que isso não entrou na cabeça Não das entrou pessoas. ainda, mas eu entendo que isso é um fato que merece estudo. Inclusive do ponto de vista psicológico. Social e psicológico. Porque é uma realidade que as pessoas não assimilaram completamente ainda. Nós não assimilamos completamente. Nós podemos fazer isso. Talvez Sim. em algum momento nós já tenhamos feito isso. Eu já fiz. Né? Não chegando ao ponto de cometer um crime, mas talvez de críticas tão contundentes que num ambiente normal nós não faríamos. Com certeza. Eu, por exemplo, já fiz. Eu também. Em questão política, de política nacional, eu já fiz críticas. Principalmente questão política, né? Principalmente. É um negócio que parece que mexe com a gente. Mexe com a gente. Terrível. Né? Terrível. Faz todo sentido. E aí, André, eu penso que deve haver uma preocupação. A gente costuma... Não sei se você vai falar do decreto aqui das Big Techs, mas a gente costuma tentar resolver nossos problemas fazendo lei. E essas leis, elas não discutem o mais importante, elas não vão na raiz do problema, por isso que elas não conseguem resolver o problema. Tá? Já, se a gente for falar disso, eu vou te dizer porque eu acho que esse novo decreto presidencial não resolve porcaria nenhuma. Nada, não resolve. E eu vou te adiantar. Você está regulando uma Big Tech aqui no Brasil, mas a sede dela é nos Estados Unidos. Certo. Você vai conseguir mudar o comportamento dessa empresa que tem sede nos Estados Unidos? Não, mudar o comportamento dela, eu acredito que não, mas você não consegue, por exemplo, dar uma freada, ou uma fiscalizada, aumentar uma fiscalização. Você consegue tornar ela responsável, corresponsável por uma calúnia? Eu acho que não dá, não. Mas essa é a intenção do decreto presidencial. Essa é a intenção. Como é que você vai, se ela está submetida a uma outra jurisdição, ela está submetida a outras regras, a outro país e a outra soberania? Como é que você vai interferir nisso? Eu acho, André, eu tenho um livro publicado sobre direito digital e uma das coisas que eu bato nisso, o direito digital não pode ser pensado nacionalmente. Eu não construo uma solução local para um fenômeno mundial. Eu não construo. Tá? Eu defendo isso e a não ser que amanhã evidências de que essa solução caseira pode resolver, talvez eu mude minha opinião ou mitigue minha opinião. Mas hoje eu não consigo. Hoje eu não consigo vislumbrar isso, porque nós não temos como dar uma solução caseira para um problema global. O problema é global. O cara tem um site lá na Coreia do Sul, lá na Rússia, e ele oferece um serviço aqui no Brasil. Mas ele está submetido à jurisdição russa. E o daqui está submetido à jurisdição brasileira. Tem uma teoria lá na Europa, que a memória não vai me permitir agora te dizer o nome, mas que ela cria uma jurisdição internacional. Aí você diz assim, não, mas aí tem ofensa à soberania. A soberania, ela é arraigada num conceito territorial, físico. A internet não é física, a internet é abstrata. Tá? A soberania de quê? A internet é como se ela fosse um mundo só, uma coisa só.
Eu tô falando com você e daqui a pouco isso aqui vai para o YouTube e qualquer pessoa acessa no mundo inteiro. Lá no Japão, lá na Austrália, em Nova York, onde quiser. Rapidamente, no momento que for disponibilizado, as pessoas terão acesso, se quiserem, em qualquer parte do mundo. Como é que eu controlo? Como é que eu controlo? Então, assim, a única forma de controle, nós não podemos concordar com ela, que é a censura. Vamos lá. Na China, algumas redes sociais são proibidas. Mas a China é dona da rede social mais deletéria, na minha opinião, para a sociedade, que é o TikTok. Então a China proíbe uns, mas ela cedia o que é mais deletério. Não sei se você vai concordar comigo, mas o conteúdo do TikTok ele é mais degradante do que das outras redes sociais. Eu não acho, não. Não acha, não? Não, Eu a acho. não ser meu feed, então, só que o seu feed for diferente do meu. Meu feed não. Não é o meu feed, é o meu objeto de estudo. Percebe, André? Como eu estudo direito digital, eu vou nas entranhas daquilo ali. Não, eu fico só vendo ali uma coisa ou outra. Por exemplo. Geralmente vídeo de motorhome, que eu sou apaixonado. Pronto. Por assim, exemplo, a nudez, ela é mais permissiva. Ela é mais permissiva no TikTok. Eu não vejo. Porque você não acessa. Você não acessa. Eu já vi mais nudez no Instagram. Porque talvez você já tenha acessado. Olha! Olha. Não, eu já vi mais nudez no Instagram. Porque você usa... Eu já vi pessoas disfarçando e mostrando partes do corpo disfarçadamente. Você usa o Instagram com mais frequência, mas a política do Instagram, que é do Facebook, né, do Grupo Meta, ela é mais rígida com relação a isso. É mais fácil você ser cortado. Eu acho que mais deletério é o X, que é o antigo Twitter. Ali você tem de tudo. Pode ser também. Ali sim. Pode ser também. Ali é tudo liberado. Ali é permitido. Pode ser também. E, não obstante, eu observe essa conduta no que é objeto do meu estudo no TikTok. Aí nós não concordaremos nessa questão. Não, mas você não tem como concordar porque você não tem acesso às informações. Né? Para concordar, eu preciso primeiro publicar esse meu trabalho, você ler, observar se as métricas estão corretas. Quando é que vai sair esse da minha pesquisa. Eu não tenho previsão porque o meu tempo não me permitiu ainda concluir. Entendeu? Mas eu tenho agora estudado eu fiquei curioso isso. com esse projeto. Ó. Eu tenho um estudo interessante sobre isso. Eu tenho os comparativos. É um trabalho metodológico, é um trabalho científico, evidentemente, é um trabalho de pesquisa, leva tempo, né? Esses trabalhos que, inclusive dos livros que eu lancei, eles surgiram todos a partir dos estudos do meu mestrado, né? O meu mestrado que tem área de concentração no direito internacional, então eu comecei a ver essas questões internacionais e me fascinei por essas questões internacionais. E daí porque eu te digo, a solução para o direito digital não é regional. Nós não podemos resolver o problema de uma Big Tech com um projeto de lei aqui no Brasil. Nós temos que pensar isso internacionalmente. E o que é pior, viu? Com um decreto. Que um decreto que tem que se estudar, inclusive, a constitucionalidade desse decreto. Eu confesso a você que eu ainda não aprofundei. É preciso debruçar sobre a constitucionalidade deste decreto, mas perceba, ele muda regras do Marco Civil da internet. É um decreto que muda lei e a hierarquia das normas, a hierarquia constitucional das normas. Então, é preciso ser estudado, tá? É preciso ser estudado. Me parece, André, que o Brasil, nas últimas décadas, talvez sempre, ele troca sempre a roda do carro com o carro andando. E aí troca sem se preocupar com estudo, sem se preocupar com conteúdo. Veja. Qual foi a discussão ampla que houve sobre essa lei? Que impacta a vida de grandes empresas. Algumas dessas Big Techs têm PIB maior do que alguns países. Tem a arrecadação maior do que PIB de alguns países. O senhor não acha que é uma maneira, uma forma, uma tentativa de tentar frear um pouco a questão da violência, principalmente a violência de gênero? Talvez não seja o melhor meio, mas seja o meio
que deu para se fazer agora nesse momento, que foi a forma como deu para se fazer, pode não ter sido o certo, mas que é uma tentativa de fazer algo. André, lei nunca resolveu problema de sociedade nenhuma. Não é a lei que resolve os problemas. A lei ela é apenas um limite. Quem resolve o problema é a sociedade. É o governo disposto a resolver o problema e a sociedade. Nós temos hoje uma inflação legislativa de leis protetivas à mulher. E por que a violência contra a mulher aumentou nos últimos anos? Se nós estamos aumentando a cada dia mais a proteção. Eu não estou dizendo que essas proteções não são mecanismos importantes, mas eu estou dizendo que elas não resolvem o problema. Elas não resolvem o problema. Porque o problema está na raiz da sociedade. Porque o problema é social. O problema é social. Você não resolve um problema social com lei. Você nunca vai conseguir resolver problema social com lei. Impondo pena? Pronto. Para quem está nos acompanhando, não entendeu ainda o que a gente está falando, a gente está falando do decreto 12.975/2026, que foi promulgado dia 20, se não me engano, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o projeto de lei, que é o decreto que trata sobre a violência de gênero nas redes sociais, não é isso? Também. Ele mexe no marco civil da internet, ele cria responsabilidades adicionais para as big techs e também voltado à questão do impacto da violência de gênero nas redes sociais. É um decreto que vem, talvez, como uma medida desesperada, porque os projetos que discutem mais amplamente essa temática não têm avançado com a rapidez esperada do Congresso Nacional, e não tem avançado por vários motivos, porque há discussões, porque há lobby, porque tem muita coisa. E o governo apressado de fazer alguma coisa para estancar um problema, entendeu? Inclusive um problema eleitoral que se avizinha, então vai e toma uma medida desesperada. Eu acho que o decreto é ruim. Vem num momento precipitado, tá? Eu acho que o decreto poderia ter sido mais cuidadosamente estudado. Entendeu? Quando a gente fala em regulamentar, hoje a gente assimila com a expressão regulamentar, limitar. E aí vem aquela coisa de limitar o quê? Limitar direitos. O objetivo da regulamentação não deve ser limitar direitos. Deve ser compatibilizar direitos. Olha, você pode fazer isso. O que você não pode é ultrapassar o teu direito e ofender o direito de outrem. Seja Estado, seja político, seja pessoa física, seja quem quer que seja empresa. Então, o objetivo da regulamentação não é limitação. E alguns setores políticos observam a regulamentação como limitação, com outro objetivo que não resolver o problema social. Entendi. Bom, vamos lá, vamos voltar um pouco, que a gente foi para frente, agora vamos rebobinar a fita. Na nossa época, rebobinar a fita. Hoje em dia, a molecada não sabe nem o que a gente está falando, né? Mas eu rebobinei muita fita na minha adolescência. Eu queria falar um pouco sobre a questão, voltar um pouco a falar sobre print. Uhum. Dar print em uma conversa, em um comentário de uma outra pessoa, e expor isso em um story no Instagram, você publicar na sua rede social, também é crime? Excelente pergunta. Se essa conversa for entre você e a pessoa, você pode usar essa conversa para provar alguma coisa que você queira provar. Agora, o problema está em você usar esse print para expor a pessoa. Tá? Então, a pessoa, confiando em você, teve uma conversa com você e acabou dando informação, e você usa aquela informação para ridicularizar, para expor, para desmoralizar a pessoa. Isso pode vir a configurar um ilícito civil e criminal, dependendo do contexto. Tá? Pode vir a caracterizar, sim. Então, é preciso muito cuidado. É diferente quando eu uso esse print para resguardar um direito meu. Tá? Exemplo.
Exemplo, vamos lá, eu tive uma conversa com você porque você está me devendo um determinado valor. Tá? E nessa conversa você admite que está me devendo. Só que eu não coloquei você para assinar uma promissória, para assinar nada. Eu confiei em você e simplesmente fiz um negócio com você e você está me devendo 10 mil reais. Eu não tenho prova nenhuma que você me deve 10 mil reais. Mas nessa conversa você diz assim, devo os 10 mil reais a você e não nego, pago quando puder. Aí eu pego esse print, eu posso ter duas condutas. Pegar ele para servir de base para um processo judicial, uma ação ordinária de cobrança. Até aí tudo bem, porque um dos interlocutores tinha conhecimento daquilo ali, está resolvido, não ofende a honra. E eu posso pegar aquilo ali para exibir nas redes sociais para mostrar que você é velhaco. Então, essa segunda conduta é ilícita, porque eu estou ofendendo a tua honra. Entendeu? Eu não estou buscando a solução do problema, eu estou buscando ofender a tua honra. Mas esse teu processo não dá em nada, porque print não pode, e aí? Mas esse meu processo, se eu obtiver o print da forma correta, pode. Ah. Né? Eu vou pegar a nossa conversa, vou colocar dentro do programa, extrair o relatório técnico, extrair o código hash e fundamentar minha ação com isso aí. Mas se a pessoa usar para poder difamar a outra, colocar na rede social para falar, como é que esse cara é velhaco? Provavelmente. Não, nesse caso, nesse exemplo que eu te dei, é crime. Aí o cabo que foi a pessoa que teve o print. Injúria e difamação. Pode processar. Isso. A coisa inverte. Isso, a coisa inverte. Eu posso processar também, ainda pelos 10 mil reais. Mas a pessoa vai poder processar por injúria e difamação e ainda pedir também um dano moral. Doutor Rênio, a tal da curtida, né, curtir ou compartilhar um post difamatório pode gerar condenação? O internauta que só replica a fofoca, ele também responde pelo ato, assim, pelo dano? Quem replica pode vir a responder pelo dano, sim. Porque, veja só, você está replicando uma informação falsa sem nenhum cuidado de saber se ela é verdadeira. Tá? Sem nenhum cuidado de saber se ela é verdadeira. Então, os tios do Zap podem responder muito processo por aí. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Agora, uma coisa que a gente faz no direito, mas isso é assim e ponto final. Não, não. No direito criminal, a gente discute uma coisa chamada intenção. Tá? Todo e qualquer crime, vamos lá. Se eu atiro em você e eu tenho a intenção de te matar, eu respondo por homicídio. Se eu tenho a intenção de me defender, eu tenho um excludente da ilicitude. E eu não respondo, porque eu agi em legítima defesa. Então, a intenção do agente no direito criminal, ela conta. Qual foi a intenção daquela pessoa em divulgar aquilo ali? Então, essa intenção vai ser observada. Então, não é pura e simplesmente, se fizer, ferrou, vai ser condenado. Não, não é bem assim. Não faça, não corra o risco, porque pode haver uma condenação, sim. Mas outras coisas também precisam ser analisadas. De qualquer forma, então, só replicar o conteúdo também pode dar bronca. Pode dar problema para você, a gente sim. reforçar a questão. Né? Falar um pouquinho sobre minha área, né? Jornalista, jornalistas blogueiros. Para quem faz jornalismo e cobre política na web, esse novo ecossistema de responsabilização exige quais cuidados técnicos, Rênio? Como dar uma notícia polêmica sem dar margem para um pedido liminar e tirando o site do ar, ou tirando a matéria, ou respondendo algum processo, o político ou a pessoa poder entrar com ação contra você e te exigir alguma pecúnia por isso? André, eu preciso antes fazer outra ponderação, antes de responder exatamente a sua pergunta, e se no transcorrer eu não responder exatamente e esquecer, eu já te peço antecipadamente que você refaça. Vamos lá. Mas eu preciso fazer um destaque. O jornalismo / comunicação social, eles são imprescindíveis para qualquer Estado democrático. Eu acho muito arriscado regulamentar a imprensa. Porque, assim, você tolhe a liberdade do jornalista. Você veja aquele colega seu, jornalista, que estava denunciando a família de um ministro do Supremo, lá no Maranhão, né, o Flávio Dino. O que foi que aconteceu com aquele cara? O cara, de repente, teve busca e apreensão na casa dele, teve a vida devassada. Aquele cara não vai mais fazer jornalismo.
E se o que ele estava falando for verdade? Porque o jornalismo ele tem um papel que algumas pessoas ainda não enxergaram. Ele tem um papel de equilíbrio democrático tão grande, entendeu? Que eu acho, eu tenho tanta admiração e tanto respeito, e às vezes tanta crítica pela imprensa ao mesmo tempo, porque quando exagera você merece crítica, André. Mas eu tenho profundamente um respeito pela imprensa, porque a imprensa, eu acho que ela tem um papel mais importante para um equilíbrio democrático do que determinados órgãos oficiais. Eu acho, por exemplo, a imprensa mais importante, e aí é uma questão minha, pessoal, opinião. Eu acho mais importante a imprensa do que um tribunal de contas. Eu acho mais importante a imprensa do que uma Controladoria Geral da União. Aquele quadro lá do Fantástico, cadê o dinheiro que estava aqui? Aquilo ali impacta muito mais do que qualquer tomada de contas especial que um Tribunal de Contas de Estado da União faça. Até mesmo porque não tem a mesma publicidade. Não tem a mesma publicidade, não tem a mesma acurácia investigativa e não revela a verdade como o jornalismo revela. Então, o jornalismo, para o bem e para o mal, eu prefiro ele sem limites. É claro que o limite é pessoal, mas sem censura. Eu prefiro o jornalismo completamente sem censura. Para o bem e para o mal. Sabe por quê, André? Porque se você me faz o mal com o seu jornalismo, eu já tenho mecanismos para reaver, para te punir, para indenizar. Eu não acho que hoje nós precisamos mexer no jornalismo. O problema não está no jornalismo. O problema está em quem faz o jornalismo. E aí você vê qualquer pessoa sem formação. E aí, infelizmente, eu tenho que te dizer. Eu sou a favor, sim, de uma pequena mudança. De que para fazer jornalismo e para fazer comunicação social tenha que ter uma responsabilidade técnica, ou seja, você tem que ser um profissional de carreira. Você tem que se formar em jornalismo e comunicação social. Faça um curso técnico aí para rádio, mas veja, o poder da comunicação ele é tão grande, ele pesa tanto que a imprensa, eu costumo dizer, em ambientes pessoais, a imprensa é o quarto poder do Estado. A imprensa no Brasil e em vários países do mundo, onde há liberdade democrática, a imprensa ajuda a derrubar um presidente e ajuda a eleger um presidente. E é exatamente por isso que a imprensa corre riscos. O jornalismo corre riscos. Só que, quando o jornalismo corre riscos, eu acho que risco maior corre a democracia. Me perdoe a franqueza. Tá? Talvez isso faça de frente a algumas ideias políticas suas, mas é esse o meu pensamento. Eu acho que, André, você torce para um lado político e eu torço para outro. Mas tem horas que não é o político, pô. Tem horas que é o Brasil, tem horas que é a sociedade, tem horas que somos nós, os seres humanos. Entendeu? Então, eu acho que quando está em jogo esse tipo de coisa, eu acho que não tem que ter lado político, não. Olha, Rênio, eu te falo uma coisa. A minha percepção sobre políticos e sobre sociedade mudou muito depois que eu li o livro de Gessé de Souza, A Elite do Atraso. Sabe, é um livro muito bom e que explica muito bem, de forma muito didática, quem é que realmente manda no Brasil. Então, para mim não faz diferença. Pode ser o presidente A, pode ser o presidente B. De todo jeito o Banco Itaú vai mandar no Brasil. De qualquer jeito. De qualquer jeito o dono da Globo vai mandar no Brasil. De todo jeito. Tá entendendo? O dono do Metrópolis é Luiz Estevão. Quem é de Brasília sabe quem é Luiz Estevão, ex-senador. É o dono do Metrópolis. O dono da Globo a gente sabe. A Globo, desde quando ela vem aí. Então, são os donos dos meios de comunicação. Mas você veja o quanto a democratização dos meios de comunicação ela é importante. Importantíssima. Você veja, André, hoje a Globo não é o que era. E eu acho que jamais voltará a ser. Porque ela perdeu o respeito de grande parcela da sociedade. Mas ainda tem muita força. Não, eu não discuto isso. Mas não tem mais a força que tinha, André. Isso muda, isso modifica. Eu lembro-me de quando criança que era mandatório na minha casa assistir o Jornal Nacional à noite.
Era costume do meu pai e da minha mãe. Toda a família assistia o Jornal Nacional. Não se fazia um pio sequer. Não, era assistir o Jornal Nacional. Era um acontecimento diário. Na minha casa hoje eu não assisto TV aberta simplesmente porque não tenho TV. Eu não assisto TV. Eu tenho Netflix, eu assisto YouTube, eu tenho... enfim, mas eu não tenho TV aberta. Então, é um costume que está se perdendo, porque outra realidade se descortinou dentro de nós, é o que a gente falava há pouco, da disruptura que veio com essas novas tecnologias. Então, hoje, nós estamos falando aqui num meio democrático, né? O YouTube nos franqueia levar a nossa conversa para quem desejar assistir, sem que a gente precise da batuta da Globo, por exemplo. Então, a Globo ela perdeu parte do seu poder. 20 anos atrás, um presidente não ousaria cortar a verba da Globo, não. Entrava um e saía outro e ninguém mexia com a Globo. E hoje já tem gente que ousa mexer com a Globo. E hoje já tem população que não gosta, que critica, que não... Mas vamos sair desse exemplo, porque esse exemplo ele só remete à política. E aí, quando você remete à política, alguns vão concordar automaticamente, outros vão discordar automaticamente e não vai ter meio termo. É polarização. Eu tenho um exemplo aqui, cara, que eu acho fantástico. Cazé TV. Você acompanha futebol, gosta de jogo? Cazé TV hoje é um dos maiores transmissores do mundo esportivo do Brasil. Né? Hoje eu conheço pessoas que assistem Cazé TV 10 vezes e não assistem um jogo de futebol na Globo, nem no SBT, nem na Record, até porque não passa. Entendeu? E o cara é uma pessoa física, sem poder nenhum, que gostava de comunicação, que começou brincando de transmitir no YouTube e hoje é uma emissora. Entendeu? Então, isso realmente veio a democratizar. Nós estamos aqui na LTV, que Deus nos ouça, pode se tornar uma emissora importante, impactante regionalmente, nacionalmente. Vai depender do empenho, de outros fatores também, de dedicação e tudo, mas é possível. 5 anos atrás, 10 anos atrás, isso não era possível. Isso não era possível. Mas a minha pergunta você não respondeu. Não, então vamos responder. Tem que falar para meus amigos jornalistas e blogueiros, como se precaver, o que a gente pode fazer para evitar, né, ser processado ou alguma liminar mandando tirar o conteúdo do ar? Eu não sei te dar essa resposta. E por que eu não sei te dar essa resposta? Porque depende. Porque vai depender do que você fala, André, e vai depender de quem julga. Né? Às vezes o juiz de futebol, por baixo daquele uniforme preto, tem uma camisa do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, de São Paulo, do Palmeiras. E eu conheço juízes muito sérios também. Né? São José do Egito, por exemplo, tem tido sorte demais. Mas quanto mais sobe nessa escala recursal, a gente vai para tribunal superior, menos confiança a gente tem. Eu não sei quem vai estar no plantão para conceder uma liminar. Né? Nós estamos perdendo no Brasil uma coisa chamada segurança jurídica. O que é segurança jurídica? É a previsibilidade do que é certo e do que é errado. Eu já vi situações de censura prévia que, do ponto de vista democrático, são inadmissíveis, mas são comemoradas politicamente. Não vou entrar no mérito delas, porque senão vai se tornar um assunto político de novo. Mas eu já vi decisões recentes, inclusive, não tão recentes, mas dos últimos anos, digamos assim. E essas decisões, elas rasgam a Constituição Federal, mudam a própria jurisprudência, criando uma coisa que a gente chama Tribunal de Exceção, que é, até aqui a gente entendia isso, mas para resolver esse caso agora vamos mudar. Agora a gente vai decidir o contrário, porque a gente tem que... Então, eu não sei como te dar essa resposta. Lamentavelmente, porque a gente perdeu a segurança jurídica. O que eu posso te dizer é como tentar evitar. E aí você vai escrever, você não tem um salvo-conduto para falar tudo que quer, você não tem licença poética para falar tudo que quer, mas você é um jornalista e o jornalismo ainda é respeitado. Né? Ainda é respeitado. Eu penso que isso está diminuindo com o avanço dessa sanha regulamentatória, tá? Mas ainda é uma instituição de respeito ao jornalismo, de forma geral.
Mas aí o que eu te sugiro vai colocar um artigo de opinião, coloca que é opinião. Coloca ali a opinião, comentário, entendeu? Evita adjetivos depreciativos. Evita, se você realizou, porque assim, existe uma coisa que é o jornalismo investigativo, que aí, se você vai falar uma coisa muito grave, mas você domina, você tem a prova de que aquilo ali é verdade, você vai se salvar com o exceptio veritatis, com a exceção da verdade. Então fala, tudo bem, mas você tem a prova, tá? Se você vai falar uma coisa grave que você não tem prova, procura não indicar os responsáveis de forma clara, tá? Então, é só o que eu posso te dizer. Você falou sobre a questão da segurança jurídica. Quem gosta muito, Piancó gosta de citar Lenny Streck, né, que diz que o direito está deixando de ser o que é para ser o que os juízes querem que seja. Né? É mais ou menos isso que você quis dizer. É exatamente isso que tem acontecido. Vamos lá, influenciadores. Agora, para a galera que influencia, que trabalha aí nas redes sociais. Qual o cuidado técnico essencial para evitar processos por violação de direitos autorais, uso indevido de imagem ou publicidade oculta? Os recebidos. Olha, é praticamente impossível. Porque, assim, a maioria das pessoas sabe o que deve fazer, André. A lei, ela deve surgir de uma necessidade social, né? Quando uma lei surge, ela é de uma necessidade social. Tem coisas que não existiam, que passaram a existir, e a lei e o Poder Legislativo se debruçou sobre essas situações e criou uma lei para regular essas situações. E a lei ela é pública, todos têm conhecimento ou deveriam ter. A gente, em outras palavras, o nosso senso de ética nos aponta para o que é certo e para o que é errado. Né? Então, assim, para o influenciador que tenta disfarçar uma publicidade, ele sabe que ele está disfarçando. Então, ele sabe que ele está fazendo errado. Ele pode esperar um problema. Só que não há fiscalização. As redes sociais, elas são muito dinâmicas. Se a gente for colocar agora um órgão fiscalizador para fiscalizar tudo que acontece nas redes sociais, é preciso ter um poder judiciário só para isso. É preciso ter um Ministério Público só para isso, é preciso ter delegacias só para isso, porque o volume de coisas é muito. Eu duvido que a gente passe aqui o Instagram, o Facebook ou o TikTok durante 5 minutos e não ache algum absurdo nesse sentido. Em outros ainda piores. A gente vai achar. Né? Então, assim, o conselho que eu dou é que você procure fazer o certo. Você sabe o que é o certo. Né? Você sabe que expor menores de idade, você sabe que expor nudez, você sabe que expor informações ilegais não é um caminho correto, não faz. Não faz. É procurar fazer o que você sabe que é certo. E, na dúvida, consulta o advogado. Na dúvida do seu conteúdo, consulta o advogado. Os grandes influenciadores, eu não sei se eles têm. Eu acho que alguns têm. Eu acho que um cara como Carlinhos Maia deve ter. Mas os grandes influenciadores, eles deveriam ter uma coisa chamada assessoria jurídica para corrigir. Tá? Por exemplo, eu tenho um cliente meu que ele é influenciador e eu não sou contratado para assessorar ele na atividade de influencer dele. Mas eu sou contratado para trabalhar para a empresa dele e de vez em quando eu falo, tira isso daí, rapaz, isso aqui não faz assim não. Só que qual o problema? Ele já postou. A vida nas redes sociais, elas têm uma dinâmica tão rápida, André, que não dá para esperar. Se você não posta na hora, for mandar para o seu advogado para ele revisar, para saber se pode, para te dar um parecer, para depois você postar, fazendo um concerto, você perdeu o timing. E outra pessoa já entrou na tua frente e você não consegue o mesmo resultado. Então, é uma atividade de muitos riscos. É uma atividade de muitos riscos. Esses riscos, eles não estão tão evidentes porque não tem havido muita fiscalização nisso. Mas uma hora eles vão se tornar. Uma hora eles vão se tornar. Tudo acontece, sabe? Nós estamos saindo, André, de um ambiente físico para um ambiente digital. Então, tudo vai migrar. Né? Eu costumo dizer isso. Tem uma área do direito hoje nova, não é tão nova assim, tem alguns anos, mas ela ainda é recente, que não existia. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, não existia essa área do direito. Existia uma disciplina
de responsabilidade civil, que na disciplina de responsabilidade civil a gente estudava a responsabilidade civil do médico, do cirurgião dentista, do enfermeiro. Hoje existe uma área do direito chamada direito médico. Tá? Ô, Reini, então é porque hoje ocorre mais erro médico? Não, acho que não. Hoje não ocorre mais erro médico do que ocorria no passado, não. Mas hoje as pessoas fiscalizam mais, as pessoas entendem mais e denunciam mais. Para você ter uma noção, posso dar um exemplo concreto aqui. Não é dado científico, é empírico, mas esse empirismo veio de minha prática como procurador aqui do município, 16 anos. Nos 2 primeiros mandatos, que eu passei 8 anos como procurador do município, eu não fiz nenhuma defesa do município em relação à negligência médica. Nos últimos 8 anos anteriores, até quando eu saí, eu fiz aproximadamente 20 defesas nesse sentido. Então era uma coisa que não existia. E tipo assim, essas 20 foi assim, ó. Num ano eu fiz uma, no outro ano eu fiz 3, no outro ano eu fiz 5. Foi assim, é uma crescente, uma progressão geométrica. Pulou de 1 para 3, de 3 para 5, de 5 para 9, de 9 para 20, ano a ano. E está aumentando. Tá? Eu acho que essa mesma coisa vai acontecer com o direito digital. Por quê? A advocacia vai precisar sobreviver, as pessoas vão precisar sobreviver, e a vida da gente agora é na rede social. A gente tem 2 vidas, uma física e uma digital. Tá? E mesmo assim, a física está relacionada diretamente com o direito, com o digital. É o que a gente chama internet das coisas. E aí nós temos um direito digital hoje. E aí eu dou um exemplo, quando eu estou dando aula de direito digital, que algumas pessoas param para refletir e a maioria concorda comigo. O direito digital não pode ser só uma disciplina, não pode ser só direito digital. Quando a gente vai estudar direito civil, André, a gente tem 7 disciplinas. E 7 didaticamente, mas se a gente for dividir mesmo, tem umas 30. Porque, por exemplo, direito do consumidor, teoricamente, é direito civil. Direito bancário é direito civil, porque é responsabilidade civil do banco. Tá? E todos esses são civis. Mas, geralmente, a gente tem parte geral, aí a gente tem a parte de contratos, a gente tem a parte de responsabilidade civil, aí a gente tem a parte de família, a gente tem direito das coisas, sucessões. Então, a gente tem 7 direitos civis. Aí, a gente tem o direito penal. Aí, a gente tem o direito do trabalho. Aí, a gente... Na internet, a gente tem tudo isso. Então, o direito digital hoje, na internet tem crime? Tem. Na internet tem limite constitucional da liberdade de expressão? Direito constitucional? Tem. Na internet tem fraude contratual, que é crime, mas também tem repercussão no direito civil? Tem. Na internet tem contratos digitais? Tem, pô. Quando você faz um contrato aqui e assina uma coisa pela internet sem você assinar fisicamente, você está assinando um contrato digital. Termos e condições que você nem lê, você clica aqui, leu e tchau. Tá? Então, o direito do consumidor está na internet. Então, todos os direitos estão na internet. Então, não pode ser um direito digital. Deve ser direito digital penal, direito digital civil, subdividido em 15 ou 20 categorias. E assim, o direito digital hoje, eu costumo dizer aos meus colegas, será, dentro de muito tempo, o ramo do direito maior e mais complexo que vai existir. Na prática, já é. A gente é que ainda não está pensando nisso. Olha só. Vamos esperar. Né? Eu também creio que será. Doutor Rênio, a gente está se aproximando do final. Vamos para o nosso ping-pong? Vamos lá? São perguntas rápidas e respostas ligeiras. Seu aplicativo favorito de celular, fora o WhatsApp? Instagram. Um livro que o senhor releria hoje? Um livro que eu releria hoje, olha, do direito ou de forma geral? Qualquer um. Se for do direito, é um livro que eu sempre indico a todos os meus alunos, que é um livro com viés comunista, e eu não sou comunista. Não gosto muito do comunismo, mas eu indico que eu acho uma obra fantástica para entender o direito, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels. Parceiro de Marx. Parceiro de Marx. E eu indico muito essa obra. Alguns amigos até me questionam, mas, cara, tu é crítico ao comunismo e indica essa obra aos teus alunos? Porque ela é fantástica. Ela explica como surgiu o Estado e você entende o direito a partir do surgimento do Estado. Tá vendo? Olha aí, ó. Eu não vou aproveitar porque é um autor que só eu não porque é um autor com comunista. o viés ideológico dele. Tá vendo? Não, mas é claro que eu vou aproveitar. Isso, cara, isso é fantástico. Fantástico.
Achei fantástico. Qual o melhor acompanhamento para um café no meio da tarde? Olha, eu não gosto muito de café, mas uma bolachinha salgada, Uma música que te inspira a trabalhar. uma música que me inspira a trabalhar, é aquela Se Meus Joelhos Não Rapa, o Doessem Rapa, Mais, do o Rapa. Pescador de Ilusões. Isso, Pescador de Ilusões. Ser professor universitário é... Prazer. O que a internet trouxe de melhor para a sua vida? Mais interesse por estudar. Dr. Rênio por ele mesmo. Eu sou complexo. Eu tenho várias faces. Rodrigo, meu amigo, citei ele quantas vezes aqui hoje. Ele costuma dizer, Rênio entende de merda a foguete. Eu já fiz curso de aviação, eu gosto do direito, eu tenho criatório de aves exóticas, eu gosto de ser professor, eu estou desenvolvendo uma empresa, eu sou família, eu sou cozinheiro, então eu tenho tantas facetas que eu não sei qual é a de amanhã. Então, por isso, eu acho que sou complexo, é o que me define. Dr. Rênio, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no nosso podcast, sou um grande parceiro. Muito obrigado mais uma vez. André, eu que agradeço a você, eu que agradeço à LTV e ao Causas e Causas, e estamos sempre à disposição de vocês. Quando o convite vier, faremos todo o esforço para estar aqui. Muito bem. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Já sabe, né? Toca no sininho para receber aí as notificações. Siga, né? Curta o canal da LTV. E faça como eu, se você tem um projeto aí audiovisual e não sabe como tirar do papel, procura a LTV que eles vão te ajudar. Um grande abraço e até a próxima!